Tudo bem, mestre. Vamos fazer então um review sobre o nosso carburador Lectron, tá? Este aqui é uma réplica, tá bom? Que fique muito claro, tá? Esse aqui não é o original. Se a gente for comprar um original, vai chegar no Brasil aqui na base de uns 5 mil reais, tá bom? Então, a ideia aqui é a gente mostrar um carburador acessível, né? E que tenha aí as características do original, tá bom? Então vamos lá. Normalmente a gente vai ver nos carburadores giclée de baixa, regulagem do parafuso do ar da baixa, a gente vai ver uma agulha para regular a média e a gente vai ver o giclée de alta para regular a alta, tá? Aqui é muito diferente, tá? Então é preciso entender o funcionamento dele para que a gente consiga então querer fazer algum ajuste, tá? Porque se vocês forem ver, ó, ele não tem giclée de baixa, tá? Não tem giclée de alta, tá? A única coisa que a gente vê aqui é uma passagem, é uma entrada que a gente não consegue modificar, tá? Podem ver que é um furo simples, tá? Isso aqui provavelmente ele dá para ver que ele tem um chanfro que deve dar para rosquear, mas como não vem disponível para ser trocado, então a gente imagina que isso aqui é fixo, tá ok? E a gente vê aqui então a entrada da agulha, né? É uma agulha comum, né? E ele também trabalha com uma boia convencional, nada diferente do padrão de carburadores, tá bom? E ele tem aqui a subidinha aqui pro afogador, tá? Ó. Então, a parte de ajuste desse carburador, onde é que está? Então a gente vai ver aqui, ó, na agulha, tá? Então é a partir da agulha que a gente vai ter o ajuste aí, tanto da baixa quanto da média, tá? Então, diferentemente, por exemplo, de um Smart Carb, que o único acerto que a gente tem é aqui na agulha, e aí sim a gente vai precisar de várias agulhas para fazer o acerto, não teria como, tá? Esse carburador aqui trabalha com a baixa na agulha, a passagem da baixa para média, tá? Só que qual é o diferencial do Lectron? Tá? A gente vai ver que ele tem um Power Jet instalado a meia altura do nosso pistonete. Isso quer dizer que a meia altura, isso aqui já deve entrar, tá bom? Então, o que que a gente teria? A gente teria o acerto da baixa, né? E a intermediária aqui através da agulha. E aí, a meia aceleração, ou seja, metade do nosso pistonete aqui, a gente já começa a ver a entrada do Power Jet. E é ele que vai fazer o controle aí, da mistura até o topo da aceleração, tá? Como a gente não tem uma agulha sobressalente, por exemplo, que ela fosse mais grossa e depois mais fina aqui, ou o contrário, mais fina e mais grossa aqui, a gente precisa fazer o acerto da nossa baixa aqui pela agulha. E eu já vou mostrar para vocês como é que se faz o acerto da baixa desse carburador, tá? E aí sim, depois da média para cima, a gente vai fazer o ajuste aqui pelo Power Jet, tá? Então a gente vai ver aqui que a gente tem um parafuso, tá? Uma fenda. Então, conforme a gente abre, a gente permite que mais combustível circule aqui pelo Power Jet. E à medida que fecha, menos combustível. Então a gente vai fazer acerto da média para cima, né, até a alta, pelo Power Jet, tá bom? Quem me conhece, quem já fez o meu curso aí de preparação e acerto de carburadores, sabe que eu não gosto de Power Jet, tá? Mas aqui é uma coisa diferente, tá? É um carburador que foi pensado para isso, né? A gente vê aquele coso lá que ele tem cada carburador aí de um jeito, né? Tem uns que vêm com aquilo até entupido, outros com abertura demais, então não dá um bom acerto, tá? A gente imagina que este carburador nasceu, né, para trabalhar assim, então ele vai ter um funcionamento muito melhor. Tanto é que no coso a gente isola o Power Jet e ele funciona perfeitamente, tá? E recomendo que façam isso, tá? Façam um acerto da alta do coso pelo giclée de alta, tá? Aquele Power Jet lá, ele entra quando ele quer. Então a gente vai ter algum momento ali em alta que a gente não vai ter o Power Jet funcionando e a gente pode quebrar o motor, tá? A gente presume que aqui vai funcionar muito bem, certo? Então, o acerto da alta, saibam que é por aqui. Então vamos começar pelo começo, como eu digo, pelo início, tá? A gente vai então
ter aqui o nosso pistonete, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu esqueci, ó. Vejam que este carburador, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Ele não tem nenhuma passagem de ar, não tem nenhuma passagem de baixa, não tem nenhuma passagem que não seja a passagem da agulha, tá? Então, quando o pistonete está todo embaixo, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, e a gente pode subir ele um pouquinho, tá? A passagem, então, da lenta vai ser justamente pela agulha e pela flauta, tá? Então é por isso que essa agulha aqui, ela é chanfrada, tá? Ela, olhando assim, ela é redonda, né? Mas se vocês olharem assim, ela é chata, ó. Deixa eu ver se dá para focar bem aí, ó. Aqui é como se ela tivesse sido limada ou chanfrada, tá? Então, se eu colocar de lado, talvez vocês vão conseguir ver que existe uma progressão. Aqui ela é mais grossa e ela vem afinando à medida que desce. Então, a passagem da baixa vai ser provavelmente aqui, ó, quando inicia esse chanfro, tá? Então, o que acontece é que quando a gente está com o nosso motor em baixo RPM, né, e que a gente está aí com o pistonete embaixo, qualquer coisa que abra aqui já vai fazer com que o combustível flua por ali e puxe o combustível, né? Claro que como a gente tem uma medida, vamos dizer, de ajuste entre o difusor, que seria a flauta, e a agulha muito pequena, vai passar pouco combustível, não é? Então, à medida que a gente vem subindo, a gente vem aumentando a progressão, porque a agulha ela vem cada vez sendo chanfrada mais e mais, né? E eu imagino que aqui, ó, nesse ponto, aí, perdão, a gente vai começar a ver o ar circulando por aqui e começando a fazer a atuação do Power Jet. E daí, subindo, a gente vai ter duas entradas. Vai continuar fluindo aqui a mistura pelo difusor e pela agulha, mas também pelo Power Jet. Então a gente tem basicamente dois ajustes. Porém, eu não posso mexer na minha flauta, mexer na minha agulha, né? Desta medida para cá, porque quando eu largar eu vou bagunçar a minha baixa e a minha intermediária aqui, né? Entre baixa e média, tá? Então realmente a agulha ela só serve para fazer o ajuste da baixa, certo? Se eu tentar fazer a correção aqui em alto RPM aqui, né? Com a agulha subindo ou baixando ela, quando eu largar eu perdi meu ajuste que eu tinha feito inicialmente, né? Como eu ensino lá no curso Afinador 2 Tempos, a gente começa sempre fazendo o ajuste pela baixa, nunca pela alta, nunca pela média, porque existe uma progressão. E sempre que eu mexer, por exemplo, na agulha aqui na média, por exemplo, eu vou estar bagunçando a minha baixa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o ajuste da baixa. Não sei se é possível vocês verem, tá? Que essa agulha, ela tem uma rosca ali no pé dela, tá? Essa rosca faz com que permita que eu gire essa agulha. Eu vou girar para vocês, ó. Eu tô segurando a agulha, ó, e eu tô girando o pistonete, tá? Importante, esse chanfro fica sempre para trás, tá? Então, aqui eu vou ver sempre a parte redonda e a parte chata pro coletor, né? Quem enxerga a parte chata é o coletor do carburador, certo? Então, sempre que eu fizer alguma volta aqui, ó, por exemplo, eu posso dar um quarto de volta, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? A agulha ela está com o chanfro lateral, mas o que eu posso fazer? Eu posso subir ela e torcer ela aqui, ó. Ela tem um encaixe aqui de 4 lados, tá? Então, por exemplo, eu quero girar um quarto de volta a minha agulha. Eu giro um quarto, então subo a ela, torço, e aí no que eu largar ela vai estar alinhada de novo com o chanfro para trás. Se eu quero dar meia volta, eu vou dar meia volta aqui, ó. Dei meia volta na minha agulha. Ó, ela ficou virada para frente, né? Eu mexi apenas meia volta. Então como é que eu faço para girar isso aqui para trás? Eu subo a agulha, viro ela e ela encaixa certinho, tá bom? Quer dar uma volta, dá uma volta inteira. Quer dar meia volta, dá a meia volta, sobe a agulha e gira aqui, ó. Se a gente sobe, ela tem 4 posições, tá?
Ela gira aí de 90 graus em 90 graus, beleza? Então ela está aqui agora na posição correta, que é o chanfro para trás do carburador, certo? Então, liguei meu motor, a minha baixa está meia seca. O que eu faço? Eu vou girar no sentido horário para fazer com que essa agulha suba, né? E aumente a diferença que existe entre o chanfro e o difusor. Se eu aumentei a diferença que existe aqui, eu estou permitindo que passe mais combustível, concorda? Bom, a minha baixa ali está muito gorda. O que eu vou fazer? Eu vou girar em sentido anti-horário para fazer com que a minha agulha baixe, né? E eu diminua a diferença que existe entre o difusor e a agulha, certo? Então tá aí. Bom, acertada a baixa, né? A gente presume que a média, né, ou a intermediária vai estar correta também até a entrada do Power Jet, tá? Detalhe, este carburador só funciona na gasolina, tá? Se vocês tentarem fazer ele trabalhar com outro combustível, até dá, mas a gente vai precisar mexer nesse chanfro aqui, tá? E aí eu acho muito difícil a gente conseguir fazer um acerto correto aqui nesse chanfro, né? Teria que vir com a lima e tirando o material aqui, né? De forma que a gente conseguisse aumentar, né? A diferença que existe entre o difusor e a agulha. Dá para fazer, mas vai precisar de um certo trabalho e calma e dedicação. Por exemplo, se eu quiser usar um etanol, né? Que eu vou precisar de em torno de 20% a mais de combustível, né? Dependendo aí da mistura que a gente tinha na gasolina, porque hoje a gente já nem sabe mais o quanto que eles estão adicionando aí de etanol. Então, se eu tinha um acerto na minha gasolina que tinha, sei lá, 27 ou 35%, a gente já não sabe mais, né? Ou pegar aqueles postos malandros, né? Que já deve estar botando um meio a meio aí direto. Então, a minha gasolina que eu tinha metade de etanol. Então, quando eu passar para etanol, não vai dar tanta diferença assim, se eu já tinha muito etanol. Então, por isso que não existe um padrão. Precisa fazer uma troca de combustível e ir trocando, né? Como eu disse, ir faceando aqui com a lima, né? Até que a gente consiga um acerto perfeito aí, tá bom? E aí o Power Jet, acho que não vai ter muito segredo, né? Se essa passagem que for muito restrita, dá para abrir, né? E manter aqui a nossa alimentação, né? Do Power Jet aqui, condizente com o que o etanol precisaria. Metanol vai ser bem complicado. Mas eu acho que dá sim para a gente passar ele para etanol. Mas não imaginem que vocês vão comprar esse cara aqui e vocês vão conseguir, por exemplo, um acerto de cara de etanol. Vocês não vão conseguir, tá? Por quê? Porque o ajuste está todo na agulha. Então precisa fazer um trabalho na agulha, certo? Fora isso, mestres, não tem muita diferença aí para um carburador convencional, tá? O Power Jet, ele puxa aqui ó, a mistura direto do fundo da cuba, tá? Então, a gente vai ver aí o combustível fluindo tanto aqui por essa passagem, que seria, né, não é um giclê, mas é uma flauta que pesca o combustível desde baixo, né? E a gente vai ver que tem aquele orifício lá, que dá aqui para este tubo, que vai ligado aqui no nosso Power Jet, tá? Então, a gente vai ver aí que não difere muito de um carburador. O que difere é que ele não tem giclê de baixa e não tem giclê de alta, tá? O que ele tem é uma agulha de uma forma diferenciada aí que permite fazer esse acerto, certo? Bom, diferença dele para o Smart Carb, por exemplo. O Smart Carb não tem o Power Jet. Então, 100% do ajuste é feito pela agulha, tá? Então, vejo aí o pessoal sofrendo bastante com o Smart Carb porque precisa de várias agulhas, várias progressões, né? Mais progressão, menos progressão. Então, é bem mais difícil de fazer um acerto no Smart Carb. Aqui eu tenho esse acerto ali da minha baixa, que vai estar, né, nessa posição, né? E à medida que vem subindo aqui, que a gente vai aumentando a progressão aqui da agulha, parte do combustível vai fluir pelo Power Jet e a gente vai conseguir fazer um acerto da média para alta com o parafuso aqui. Legal? Então, basicamente, tá aí o nosso Lectron. Só para vocês terem uma visão geral dele, tá? Importante, ele vem com cabo, tá?
O cabo ele tem esse, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem esse, vamos dizer, esse encaixe aqui, né? Que vai aqui, ó, neste furo. Então a gente encaixa aqui e puxa aqui. Beleza? Então fechou, mestres. Queria mostrar para vocês aí o Lectron. E tá, espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom?